Muito bem, boa noite. Boa noite, vamos estudar a palavra do Senhor. Muito bom. Nós estamos no livro de Atos, estamos na nossa jornada do livro de Atos. Você que está aí na rede social, você sabe que se procurar no nosso canal aí do YouTube da igreja, você acha a sequência desse estudo. Então, na semana passada, por exemplo, se você procurar aí, semana passada nós começamos o livro de Atos, falamos sobre que agora vai vir a terceira viagem, aliás, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né, das três que são relatadas com detalhe. Nós já vimos a primeira parte, que é o envio de Paulo e Barnabé para Antioquia, né? Como é que ele, aliás, de Antioquia, resolvendo enviar de lá para outros lugares, e eles vão para Chipre. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 4. O 4, na verdade, eu já li, nós vamos começar no 6, mas eu vou ler a partir do 4, mas hoje é o 6, até o 5 nós já vimos, tá? E assim estes, que eram Paulo e Barnabé, ainda chamados Saulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Até aqui nós vimos. A partir de hoje será. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava como procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, por termos a liberdade de estudar a Tua palavra. Te peço que no nosso país isso jamais venha a ser impedido. E clamamos, ó Pai, que nos lugares onde isso hoje é proibido, que o Senhor possa libertar, Senhor Deus, porque a Tua palavra é que vai nos libertar, Senhor Deus, através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos lá, então, vamos estudar. Muito bem, os apóstolos chegaram na ilha de Chipre. Vamos pensar nessa daqui, hein? Olha, estudo hoje, então se prepara aí, hein? Hoje é estudo. Vamos lembrar, já tinha crentes em Chipre? Já. Capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Então, eles eram lá, em Chipre já tinha alguém. Também nós vimos que vai Barnabé e Saulo, e a gente sabe, até por aquela famosa música, né, que fala de Barnabé, que ele era natural de Chipre, né? No capítulo 4, aqui é só uma curiosidade, né? Você já sabe pela música, você que é cristão antigo aí. E José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Então, Chipre já tinha conhecimento do evangelho. Mas se você pegar o mapa, você vai ver que o mapa da ilha de Chipre, é uma ilha, parece um chifre. Mas, irmãos, olha,
só para a gente não passar vergonha por aí, né? Irmãos, o nome não tem nada a ver que parece com chifre. É muito legal para você lembrar, olha, a ilha de Chipre aqui parece um chifre, mas não é isso, tá? Não tem nada a ver esse nome. Chipre vem de cobre, em grego. Era uma ilha rica em cobre. Então, na verdade, o nome é Ilha de Cobre, o metal. Tá bom? Mas a gente, quando vê lá, fala, olha, é o chifre. A gente sempre faz aquela alusão, se você pegar no mapa. Parece um chifre mesmo. Fala, não, mas não tem nada a ver, irmão. Chifre é outra coisa. Até porque lá, o dialeto deles é no grego, e chifre em grego é outra coisa. Vem de Quipros, em grego, que é cobre. Então, não se confunda mais. Ilha de Chipre não é ilha do chifre. É ilha do cobre, embora pareça um chifre. Confusão, né? Mas é só curiosidade, porque às vezes nós temos essa ideia, né? Confesso que eu até já tive essa ideia de que Chipre era por causa de chifre, mas não tem nada a ver, tá bom? Só para você saber. Então vamos lá. Curiosidades ainda aqui. Nós vamos ver no verso que eu li no capítulo 13, volta para o capítulo 13, que eles descem lá em Chipre, e no verso 5 do capítulo 13, diz que chegados a Salamina. Irmãos, Salamina fica na parte ocidental, na parte leste da ilha. E eles vão até Pafos, que é do outro lado da ilha. Tanto é que tem alguma tradução que, quando chegar aqui no verso 6, vai dizer, e havendo atravessado toda a ilha. Em alguma tradução diz isso, tá bom? Mas a ideia aqui é que eles atravessaram a ilha de Chipre e realmente atravessaram a ilha inteira. Pegaram de uma ponta e foram até a outra, de uma ponta a outra, né? Do leste para o oeste. Então eles foram lá, só para você saber como que eles estão trabalhando aí. A gente ouve falar, parece que era uma cidade do lado da outra. Não, irmãos, é uma ilha grande, de mais de 200 quilômetros. Então, é uma ilha mesmo, sabe? Não uma ilhota, é uma ilha. Então, diz aqui que eles atravessaram lá, né, no verso 5, perdão, no verso 6, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, ou Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Vamos pensar em Sérgio Paulo. Irmãos, Sérgio Paulo é um procônsul. E o que é isso? Em alguma tradução você vai ver a palavra deputado. Por quê, irmãos? Porque é assim, olha, os romanos, quando eles tinham, né, uma região que precisava de um governo militar, eles mandavam alguém militar. E aí o governo mandava. Roma tinha lá o imperador, mas tinha o Senado. Temos os professores de história aí que talvez estejam assistindo. Então tem o Senado. O Senado era forte em Roma. O Senado nomeava alguns procônsules. Então esta ilha aqui de Chipre faz parte do Império Romano, mas é o que eles chamam de governo senatorial. Era do Senado. O Senado que nomeava. Então, este aqui, o Sérgio Paulo, ele era um procônsul, um governador, como se fosse um governador, o presidente lá da província, nomeado pelo Senado, tá bom? Era isso. A Bíblia não fala muita coisa dele, só diz o quê? No verso 7, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Bom, irmãos, ele era só uma pessoa prudente ou inteligente. Só isso. Era isso que ele era, que a Bíblia só diz isso dele. Mas é interessante, nós vamos chegar lá ainda, para saber que, irmãos, pregar o evangelho hoje, a gente aqui... Para nós, olha, quando você fala que é pastor, ou que a pessoa não dá bola. Irmãos, em outra época, e até em outros países, é diferente, irmãos. Os religiosos são meio que sacerdotes, porque os governos anteriores sabiam
da influência que eles tinham. E nós vamos ver aqui daqui a pouco que esse Elimas, ou Bar-Jesus, ou Bar-Jesus, ele era um conselheiro desse Sérgio Paulo, e eles usam isso. Nós temos que lembrar disso, irmãos. Aqui, também de São Paulo, irmãos, eu, pastor Neil, pastor Ricardo, somos nada. Mas, há uns 25 anos atrás, nós tínhamos uma congregação, lá no Chile, uma cidadezinha desse tamaninho, chamada Lonquimay. Então, lá, tinha um nosso pastor lá, nosso missionário. Quando tinha uma inauguração de alguma coisa na cidade, ele era chamado. Então, é diferente. Então, não pense que é um pastor como eu, pastor Neil, que ninguém sabe que é na rua. Só no bairro, né? Mas lá não. Então, quando vinha alguém assim, eles levam e falam, eu quero ouvir. Paulo fala diante de Agripa, lembra? Paulo fala lá com os atenienses, lá no Areópago, que era um teatro, irmãos, enorme, que não era qualquer um que ia lá, quero falar. Não, eles chamam para falar. Então, ele é interrogado lá. E aí, o que acontece? Esse homem prudente, só chama, quer ouvir dele, e tem lá este homem aqui, chamado Bar-Jesus, ou Elimas, né? Como diz aqui, no verso 8, mas existia ele Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Irmãos, vamos pensar. A gente tem uma ideia também, vamos tirar alguns mitos nossos, né? A nossa ideia, irmãos, é que o judeu é aquela pessoa que lê a Bíblia, que respeita a Bíblia, com todo o respeito que eu tenho a esse povo. Irmãos, lá não é assim. Você tem os judeus ortodoxos, aquele que usa roupa preta, tal. Mas, irmãos, eu conheço judeus que nem acreditam em Deus. Eles fazem tudo aquilo que o judeu faz, guarda o sábado, faz as festas. Mas, olha, é como nós, aqui eu vou fazer uma comparação, nós comemorando o Natal. O Natal seria a comemoração do quê? Do nascimento de Jesus. Só que aí vira presente, vira festa, vira bebedeira, vira Papai Noel, a Páscoa vira chocolate. Então, lá também, irmãos, sabe, as pessoas têm normal lá, agora tem os judeus ortodoxos, como aqui, você tem os crentes e tem os evangélicos, tem os crentes e tem os cristãos, mas aceitam Cristo como respeitam, pronto, só. Então, é diferente. Vem esse homem aqui, que é judeu, e ali, irmãos, os judeus, principalmente os judeus de Samaria, pelo que eu dei uma estudada, eles eram muito místicos. Eles gostavam muito desse negócio de livro sagrado, de bruxaria, que, vamos lá, de feitiçaria, vamos falar assim, né? Ou também exorcistas. Quer ver, olha, só de curiosidade, eu anotei 2 casos aqui, só para a gente lembrar. Atos capítulo 8, vamos lembrar lá, teve aquele Simão, o mágico, lembra? No verso 9 e 10. Capítulo 8, verso 9 e 10. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, ó, um colega de Elimas aqui, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Então, ele era assim, ele fala, esse Elimas também aproveitava da fé que as pessoas tinham e abusava delas, né? Você vai ver no capítulo 19 de Atos, capítulo 19 de Atos, verso 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, e os que diziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principais dos sacerdotes. Então, olha, é que vocês mais novos não vão saber, só nós mais velhos aqui, ó, que no passado tinha um filme de faroeste. Vocês não sabem, vocês nem vão lembrar que é esse, mas a gente tinha filme de faroeste. Nos faroeste, vira e mexe, aparecia um homem com uma carroça e abria, e tinha uns vidrinhos com
um remédio que curava tudo, fazia crescer cabelo, tinha aquele monte de coisa lá, ele fazia um monte de coisa. Então, isso aqui era a cidade. Eu estou colocando os irmãos, porque é uma parte histórica o livro de Atos, irmão. Então, eu quero dar para o irmão o panorama do que está acontecendo. Então, o judeu de lá, tinha muito judeu, aquela região, irmão, da ilha de Chipre, tinha muito judeu, tanto que, veja, quando houve aquela dispersão que eu falei, eles iam só pregando aos judeus. Então tinha que ter judeu. Como é que eles iam pregar? Então, Chipre, que é dos locais mencionados, que eu já li lá em Atos 11, depois da perseguição com Estevão, tinha muitos judeus, eles iam nas sinagogas. E esses judeus, irmãos, ele fazia isso, ele ficava lá, se aproveitando da fé dos outros e ganhando algum dinheiro. Ainda bem que estamos no ano 2025, isso não acontece mais. Não tem nenhum cristão, ninguém que se diz cristão e abusa do outro da fé. Não tem nenhum sacerdote, né, que vai lá e faz um negócio enorme, dizendo que é um grande personagem para ganhar dinheiro dos outros. Vocês sabem que eu estou usando de ironia, né? Tem ainda. Tem, porque o ser humano é mau desde Adão e Eva que pecaram. Então todos nós somos desse jeito, tá bom? Aí, vamos voltar para o nosso texto? Vamos lá. Já viram Chipre, Salamina e Pafos, já viram esse Elimas, já vimos um pouco de Sérgio Paulo, e agora, vamos voltar para o Sérgio Paulo daqui a pouco, e agora vamos para este homem aqui, que você vai ver o seguinte, quer ver? Deixa eu ir lá. Primeiro no verso 6, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. No verso 8, mas resistia de Elimas, que é o mesmo, hein? O encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Vamos lá. Irmãos, esse prefixo Bar, B-A-R, é filho, né? E tu, Simão Bar Jonas, filho de Jonas. Barrabás é filho de Rabás, alguma coisa assim. Bar Jesus é filho de Jesus. Aí, filho de Jesus, irmãos, Jesus era um nome em comum, tá? Jesus é Josué, que quer dizer o Senhor salva. Essa é a ideia. Então, ele se apresentava aos judeus, que ele era judeu. Elimas é o nome, o nome gentil. Não tem Elimas na Bíblia, você vai encontrar, só ele. Mas você vai encontrar, Jesus tem, e era um nome comum, como eu falei. Então, Bar Jesus era filho de Jesus, mas não o Jesus Cristo. Filho do Jesus, o Senhor salva. Essa era a ideia. Então ele aproveitava isso, olha, meu nome é Bar Jesus, o filho do Deus Altíssimo, um homem de grande poder, e fazia as mágicas dele lá. Só que aí diz o seguinte, que resistia-lhe Elimas, aí parece que Lucas, o escritor, muda, Elimas, o encantador. Por quê? Elimas, irmão, vem da palavra árabe, mago, mágico. Então ele era Bar Jesus, o encantador. Então ora chamavam de Bar Jesus, e ora filho do Deus que salva, e ora do encantador, do mágico, do mago, igual tinha lá dos Orientes, astrólogo, astrônomo, era desse jeito aqui, né? E aqui o que diz é que ele tentava impedir, né, como diz aqui, ó, no verso 8, mas existia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, porque é o nome e esse era o nome, procurando apartar da fé o procônsul, o Sérgio Paulo. Como é que eu vejo aqui esse homem, irmãos? Eu acho que esse homem provavelmente fazia o mesmo que aqueles magos lá do Egito, das pragas, lembra? Das pragas lá do Egito? Que quando teve as 3 primeiras pragas lá, a Bíblia diz que os magos faziam igual. Então, eles tinham algum encanto. Pastor, será que eles faziam algum poder, irmãos? Pelo menos eles eram ilusionistas. De novo, olha, eu estou aqui, vou só falar para os velhinhos aqui, hein? Desculpa você que vai rir, tá? Lembra do Uri Geller? Vocês lembram, né?
O homem pegava uma colher, entortava, lembra? Fazia, vocês estão rindo, vocês não estão vendo aí em casa, aí você pode ver. Aqui a gente está vendo um monte de gente rir, porque tem o pessoal jamais que passou dos 25, e até os 25 não lembra disso. Mas daí ele fazia tudo aquilo, e aí enchia de gente, fazia show, pode ver que era tudo uma farsa. Mas fazer o quê, né? Então, é só para dizer que não é novo isso, tá? Isso sempre foi assim. Então tá lá. E o que ele está tentando? Ele está tentando tirar as pessoas da fé. Agora não tem mais Elimas? Não, é difícil. Pastor, a gente não engana mais, nós somos crentes, não engana mais. Esse negócio de sacerdote enganar, a gente não deixa enganar mais. A gente não se ilude mais. Vocês sabem que agora tem um outro agora, né? Ele anda junto com a gente, o nosso mago. Esse cara aqui. De vez em quando tem uns, até aqui, hein? Pastor, eu vi um pastor pregando. Eu falo, o que você viu? Ele falando que... Aí eu falo, quem é? Não sei, é lá da internet. Irmãos, a internet é um péssimo pastor, irmãos. A internet é o mago. Ali, olha, irmão, se eu quiser chegar e falar, tá vendo essas cadeiras pretas? Elas não são pretas, elas são vermelhas, vocês vão acreditar. Então, cuidado com os Elimas que estão dentro do seu celular. É mentira, irmãos, é mentira. Você vai no médico e fala, eu ouvi dizer que... E daí tem aquele negócio, joga com gás faz mal, tem uns negócios que aparecem, fala, não, tiraram isso, hein? Aí o cara fala, não vou tomar com gás, pastor, porque faz mal. Fala, o que você quer? Eu quero Coca-Cola. Fala, não, rapaz, é o refrigerante que te quebra o rim, a água não. Mas, por quê? Porque eu vi na internet. Quando você vai na internet, lembra, Elimas o mágico. Ela faz um monte de mágica. Algumas verdadeiras. Você aperta um botão, na sua conta o dinheiro desaparece. Para vir é mais difícil. Essa mágica eu ainda estou aprendendo, mas depende do botão que você aperta, o dinheiro some, não passe de mágica que ele some. Então, cuidado com a internet, você escuta, e às vezes, irmãos, tem que notar o seguinte, a meia-verdade é um problema. Você vai ver na internet pessoas que falam muito bem, pessoas eloquentes, que falam algumas verdades, e depois embutem algumas mentiras. Não precisa de ser na nossa igreja, você que assiste, mas tenha uma igreja física, onde você pode falar com o pastor, e ele pode te explicar, porque aqui na igreja acontece isso. Pastor, você falou isso daí, eu queria saber, então vai e pergunta para mim. Pastor Neil falou, vai e pergunta para ele, é o melhor, porque daí você tem uma pessoa para confirmar. Está escrito aqui, o pastor Neil, nas últimas mensagens, trouxe até livro, é desse livro que eu peguei. Não fica falando o que vem na cabeça dele. Então, a gente pega a Bíblia, pega a referência. Então, cuidado com o Elimas, tá? Por quê? Vamos continuar. Verso 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Aqui, nós vamos lembrar que Saulo, eu já tinha falado isso na semana passada, aqui Lucas começa a mudar. Quando Lucas escreve aqui, Saulo, que também se chama Paulo, a partir daí, ele vai chamar de Paulo até o final. Repetindo o que está na semana passada, você não vai ver mais o nome Saulo, a não ser quando o próprio Paulo conta a sua conversão, porque Jesus o chamou de Saulo. Mas a partir daí Lucas chama ele de Paulo, e a gente não sabe por quê. Talvez porque ali ele começa a ser o apóstolo dos gentios, e Paulo é um nome gentil. Mas também, irmãos, alguns dizem que foi porque, olha, Sérgio Paulo, pode ter havido uma empatia? Pode. E depois ele briga comigo, eu vou brincar com ele. O pastor Neil não é lá um nome
Neil não é muito fácil. Eu acho que quando você encontra o Neil, você tem que tirar uma foto. Olha, eu nasci numa cidade chamada Maria Helena, já ouviu falar? Não, eu sei que não. Maria Helena, no Paraná. Quando eu vi uma pessoa que nasceu na cidade vizinha, eu tirei foto. Com o RG na mão, assim, nós dois. Porque quem nasceu em Maria Helena, no Paraná, olha, se você está aí assistindo e conhece Maria Helena, eu vou pedir para você pôr nos comentários aí que eu vou mandar um recadão para você, porque não tem ninguém, já ouviu falar de Maria Helena? Não sabe quem é. Então, quando vê, você tira a foto, né? Então, talvez houve essa empatia. E, na verdade, ali era o primeiro grande administrador público que havia se convertido. Pelo menos, a Bíblia não diz que a conversão foi pela fé, mas eu creio que foi, né? Porque aqui a Bíblia diz no verso 13, que então o procônsul Sérgio Paulo, o mesmo nome que Paulo, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então, eu acho que ele se converteu. Não fala do batismo, mas em vários textos, aqui mesmo no capítulo 13, vai falar de pessoas que se convertem, a Bíblia já deixa subentendido que se converteu, porque o batismo é a porta de entrada para o cristianismo, em crer e ser batizado. Então, provavelmente, ele se converteu. Eu acredito, eu sou dos que acreditam que ele se converteu. E aí pode ser que Paulo, a partir de então, foi ligado. Pode ser que teve essa empatia, igual a gente tem empatia, né? Quando você vê alguém com o mesmo carro que o seu, a mesma cidade que você nasceu, o mesmo nome, a gente acaba ficando simpático com a pessoa. Parece que é igual, né? Você já notou? Parece que a pessoa tem o mesmo gosto, né? Tipo assim, parece todo mundo gente boa porque tem um carro igual ao seu, que não é nem a verdade. Mas parece. Então, pode ser isso também, que Paulo aproveitou, Lucas aproveita e fala, a partir de agora vou chamar de Paulo, e todo mundo começou a chamar de Paulo. Até porque tem várias conjecturas. Pode ser que daí os servos não iam lembrar de falar Saulo, porque os servos do Sérgio Paulo, era mais fácil lembrar de Paulo. A gente não sabe. O que importa é que a partir daqui, Lucas, o escritor, só vai chamá-lo de Paulo. E ele, uma feliz coincidência, claro que tem a mão do Senhor sempre provendo tudo isso, mas Sérgio Paulo e Paulo se encontram. E então tem aquela disputa, e Paulo vence na doutrina, não pelo nome, mas ele vence na doutrina contra Elimas, e o Sérgio Paulo aqui se converte, tá bom? Vamos lá, verso 9 ainda, voltando. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Irmãos, os nossos olhos são a janela do nosso corpo. O olhar, ele pesa bastante, irmãos. A gente tem que notar que Pedro, quando foi curar aquele coxo, lá no capítulo 3 de Atos, que tem também no nosso canal aí, viu? E você também aqui tem, pode só procurar. Ele fixa os olhos no homem, né? Fixa o olho. E ali ele fala, eu não tenho prata nem ouro, isso é Pedro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta, toma seu leito e anda. E aqui ele fixa os olhos em Elimas, o mágico, né? Lembrando que a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo. O que diz em Provérbios? Que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bom. Ele fixa. E aí o que é que ele diz? Verso 10. E disse, ó filho do diabo. Interessante. Parece, a impressão que dá, eu não leio o grego, irmãos, mas parece que há aqui uma espécie de contraste com um trocadilho. O filho, ou que se diz filho do Deus que salva, Bar Jesus, você é um Bar Satanás, porque você não é filho do Deus que salva,
você é filho de Satanás. Como ele era judeu, lembra que lá no Antigo Testamento, quando alguém era mau, dizia filho de Belial, era uma expressão muito usada. Então, parece para mim, pelo menos, que Paulo quis usar esse, não um trocadilho, mas colocar o nome da pessoa do jeito certo. Você não é filho do Deus que salva, você é filho de Satanás. Eu acho que é assim, mas pode ser mesmo, né? Pode ser. Voltando para a conversão, que é o nosso final aqui, ó. Então, ele ficou cego, né? A Bíblia diz que esse homem ficou cego, e o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Irmãos, eu acho que não foi somente um milagre, porque Paulo pregava o evangelho e a salvação veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas os milagres, lembra, eles autenticavam. Isso a gente tem que pensar bem. Na época, os milagres autenticavam isso, porque Jesus falou, pelas obras que eu faço, embora não é garantia de salvação, porque Jesus curou 10 leprosos, somente um se converteu, alimentou 5.000 pessoas, eles comeram, depois Jesus falou, vocês vêm aqui por causa do pão, e não por causa de mim. Mas de qualquer forma, como a Bíblia diz que esse homem é prudente, o procônsul Sérgio Paulo, quando ele viu que Elimas ficou realmente cego, e pensando que Elimas era o seu conselheiro, ele era isso, irmãos, olha, conselheiro religioso era alguém assim, braço direito do governante, isso até na Idade Média, e até hoje, o conselheiro espiritual é alguém meio que braço direito, e quando o procônsul viu que Elimas estava cego, ele não sabia para onde ia, e a Bíblia diz que ele ficou girando, procurando pessoas, e Paulo pregou o evangelho, falou fixamente com ele, falou firmemente com ele, e sempre Paulo apresentava Jesus. Esse homem se converte. A Bíblia só fala disso. Isso acontece em Pafos, e aí eles vão para outro lugar. E a semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar. Mas é só para você ter uma ideia do que estava acontecendo nesse primeiro incidente que acontece nessa viagem missionária. Tá bom? Então estaremos aqui, se Deus quiser, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, às 6:30 da tarde. Olha, na verdade, vou mudar. Nós estaremos aqui na internet sexta-feira, às 8 da noite, porque começam as conferências de aniversário. Essa igreja está completando 59 anos de organização. Então temos culto na sexta à noite, sexta-feira, às 8 horas da noite, no sábado, às 6 da tarde, domingo, 9 horas da manhã, temos batismo, e encerramos as conferências no domingo, às 18h30. Tá bom? Então, sexta-feira, se você for presencialmente, 7:30 tem culto também. Então, pode vir 7:30 da manhã. Tá bom? Você que é membro de Vila São José, ou até os nossos missionários, que alguns estão orando conosco 24 horas, lembra? Nosso compromisso vai, no mínimo, até o dia 15. Tá certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela Tua palavra que nos esclarece. Pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe as conferências de aniversário, que possamos ver conversões de almas, pessoas que, assim como aquele procônsul Sérgio Paulo, que possam crer maravilhados na Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Até lá, meus irmãos, encerrando nossa transmissão. Deus abençoe.